Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Outubro 2020, 35ª semana de Kardec. Por força das circunstâncias, os nossos encontros serão online, mas isso não afastará os nossos corações. Estaremos aqui todos juntos, vibrando muito amor e aproveitando muito de tudo que vai nos ser apresentado pelos nossos convidados. Este evento começa sempre com uma prece, há um momento musical e logo após a presença de um convidado querido que vem apresentar o tema da noite e que certamente nos fará refletir e pensar sobre coisas importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, vamos aproveitar. Um grande abraço. Boa noite a todos. Estamos muito felizes por estar participando da 35ª Semana Kardec, trazendo mensagem através da música para se refletir. E é muito importante essa nossa comunicação. Boa noite a todos, com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez e em agradecimento a esse convite que nos foi feito para participarmos dessa semana virtual, semana de Allan Kardec, esse nosso amigo, esse nosso irmão que nos trouxe as lições do Cristo redivivo. Vamos iniciar com Lembrando Kardec. Embaixador da excelsa luz, reveste-nos o verbo divino, como nos trouxe Jesus, onde estiveres, receba esta nossa pobre canção. São letras que os sentimentos formam nas cordas da doce emoção. Que o Senhor te abençoe, muita luz em teus caminhos, na terra, além onde for, a ti nossos eternos carinhos. Embaixador da excelsa luz, reveste-nos o verbo divino,
semente aos doentes, do corpo e da alma, e buscam no Mestre amor. E em seus corações, no amor somente, e como mover guia o nosso amado Jesus. Senhor, abençoe as crianças que são o futuro da nação. Derrama o amor, a fé e a justiça, essa nova geração. Senhor, ilumine e proteja os velhos desamparados, e que as dores e os sofrimentos sejam sanados. Senhor, Deus nosso Pai, de infinita bondade, te peço que abençoe os lares de toda a terra, pela paz, a justiça, o amor e a caridade, e que o Evangelho de Jesus seja luz de uma nova era. Senhor, abençoe as crianças que são o futuro da nação. Derrama o amor, a fé e a justiça, essa nova geração. Senhor, ilumine e proteja os velhos desamparados, e que as dores e os sofrimentos sejam sanados. Muita paz a todos. Nesse instante que estamos reunidos aqui, mesmo virtualmente, elevemos o nosso pensamento, nosso coração a Jesus, a Deus nosso Pai, e vamos agradecer nesse instante por esses momentos em que passaremos aqui aprendendo. Pessoas que estudaram, que trabalham, que labutam na doutrina espírita há tanto tempo, nos trazem as mensagens do Espiritismo, de Jesus, dos Espíritos, para nos ajudar na nossa caminhada, para nos instruir e, acima de tudo, para que haja mais amor no mundo em que vivemos. Então vamos vibrar com o nosso pensamento em Deus, em Jesus, abençoando a todas essas criaturas que trabalham, que labutam, e a espiritualidade que nos atendem a todos os dias em nossas vidas, nos buscando para o crescimento, para a nossa elevação espiritual. E que Jesus e que Deus nosso Pai nos abençoe agora e sempre. Olá, amigos, boa noite. É uma alegria estarmos aqui participando da 35ª Semana Allan Kardec, quando relembramos o natalício do codificador, que, se encarnado estivesse, faria 216 anos. Estarmos juntos nessa comemoração significa responsabilidade sobre tudo o que estamos fazendo, sobre tudo que temos aprendido em doutrina espírita. Assim, amigos, nós queremos refletir sobre, claro, ensinos da doutrina. Nós precisamos desses ensinos para podermos, então, compreender melhor a nossa própria vivência. Escolhemos um tema para hoje, dentro das propostas de estudo da doutrina espírita, que é ação e reação, causa e efeito. Então, nós iniciaríamos comentando, para que entendêssemos bem, que essas duas expressões nós costumamos ouvir
nos discursos na casa espírita, nas explanações, às vezes até lemos artigos, onde ora se usa a expressão lei de ação e reação e ora a expressão lei de causa e efeito, ambas vinculadas às questões reencarnatórias. Seriam a mesma coisa? Kardec teria usado essas duas expressões nas suas obras? Então nós vamos ver por que a ideia de juntar essas duas leis ou esses dois princípios à questão reencarnatória, e para isso vamos nos servir de um conto do livro Conto e Apólogos de Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, que tem como título Resgates Dívida. Conta-se que, na antevéspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva retornava à sua fazenda às margens do Paraíba. Ela houvera passado um ano na corte e trazia consigo uma comitiva de amigos que deveriam, então, passar as festas de Natal e Ano Novo na fazenda. Dona Maria era uma mulher severa, todos a temiam. Naquela noite onde ela chegou à fazenda, era hábito, então, que os escravos se apresentassem para cumprimentar a sua sinhá. Assim, 62 escravos se apresentam junto dela para lhe dar boa noite e dirigir-se à senzala. A expressão usada era sempre: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, muito severamente, simplesmente dizia: louvado seja. Assim, um a um ia passando, e a afeição de Dona Maria, a Dona Maria Augusta, era uma afeição muito fechada, porque ela olhava constantemente para uma jovem escrava, uma mestiça, de nome Matilde, que estava lá no fundo da sala, com duas crianças no colo, dois meninos gêmeos. Ela, então, de olhar para o capataz, fez com que ele entendesse que Matilde deveria ser a última a se apresentar a ela. E assim foi feito. Mas na hora em que Matilde se dirigiu para cumprimentar a sua sinhá, ela simplesmente disse a Matilde: leve as suas crias para a senzala. Vamos lá fora que eu quero conversar com você. A jovem, então temerosa, seguiu adiante. Foi em busca de deixar as crianças e, mais ainda, em caminho, viu que era cercada pelo capataz e a própria sinhá se fazia presente. E ali, então, aquela mulher severa pergunta à jovem: quem são essas crianças? Quem é o pai dessas crianças? Ela diz: o senhorzinho Zico. Ela disse: não, meu filho não faria uma desonra dessa para a família. Isso é uma mentira sua. A jovem disse: não, verdade, dizendo que aquelas crianças eram netos daquela sinhá. No entanto, ela disse assim: não, vou pegar essas crianças e vou colocá-las à venda. Você, a partir de agora, está expulsa da fazenda, eu estou te dando a liberdade. A jovem, entristecida, separar-se do filho, suplicando que não acontecesse isso, ela simplesmente diz: então eu vou dar o meu sangue trabalhando para poder comprar os meus filhos de volta. A sinhá faz um sinal para aquele capataz e ele então usa do chicote, chicoteia a jovem que está à margem do rio Paraíba. Era uma noite onde o rio estava muito cheio, havia chovido, as águas estavam revoltas. A jovem se desequilibra diante daquela chicotada e cai nas águas do Paraíba, gritando simplesmente: socorro, socorro, meu Deus, valei-me Nosso Senhor. Aquela mulher impassível, aquele homem de atitude brutal, e a jovem assim afunda nas águas e logo mais é apenas um corpo carregado pela corredeira. Uma história, como tantas outras, épocas de escravidão e maus tratos às pessoas, intolerância. Porém, as nossas histórias não terminam na desencarnação. Nós sabemos que elas continuam. Desencarnamos, reencarnamos novamente, desencarnamos novamente,
quantas vezes necessárias forem, até que aprendamos a lei de Deus, a lei do amor, a viver em paz. Assim, 100 anos se passaram. Em 1956, Ana Maria Augusta está ali, às margens do Paraíba. Agora não mais assim autoritária, mas uma mulher pobre. Uma mulher na pele de uma mulata, pobre, que trabalha para ajudar o marido, tem 2 meninos, 2 crianças, que ela ama profundamente e que quer protegê-las a todo custo. Novamente, antevéspera de Natal. 100 anos tinham se passado. Agora ali, em Passa Quatro, sul de Minas, tão próximo aqui, né, no nosso Vale do Paraíba, está ela, mais uma vez, às margens do Paraíba. A noite é de tormenta, há uma chuva muito feia se aproximando. E aquela mulher olha com muito temor, porque afinal ela mora num casebre. Se vier toda aquela água que ela está vendo, vai ser terrível para eles. Não demora muito, esta chuva realmente chega, torrencial, uma verdadeira tromba d'água. E assim aquele homem forte, jovem, pega os filhos no colo para salvá-los e, junto com a esposa, saem do casebre que corre risco de ser carregado pelas águas. Mas mal saem do casebre, verdadeiramente as águas sobem numa rapidez enorme. Ele consegue salvar os filhos, mas ela não. Ela, levada pelas águas tormentosas, naquela noite escura, gritando: socorro, socorro, meu Deus, valei-me, nosso Senhor. Silêncio, o corpo afunda. Daqui a pouco, era somente mais um corpo sem vida, sendo carregado pelas águas do Paraíba. A história se repetiu. É uma narrativa, é um conto, mas mostrando, sim, que as atitudes que temos em uma vida se refletem mais adiante, e aquilo que fizemos por prejudicar alguém, passaremos pela mesma experiência. Já diz um velho ditado: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não por vontade divina, mas por necessidade da própria consciência. Então, assim, aquela antiga sitiante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. Qual lei? A lei do amor. Ela faltou com o amor para com aquela escrava e seus filhos. Ela faltou com o amor quando induziu aquele homem, já de natureza agressiva, no papel de um feitor, a cometer um delito tão grande. Ela faltou com o amor para com o próprio filho, que era apaixonado pela escrava. Então, é diante desta lei que ela contraiu um débito, e agora o amor dela é tão grande pelos filhos que ela opta por deixá-lo nos braços fortes do pai. Ela não tem mais força para resistir àquela intempérie, e assim ela desencarna. Bem, é uma história de reencarnação. Aí nós diríamos então, e agora? Foi a lei de ação e reação? Cada ação tem uma reação de igual ou maior intensidade. É essa lei? É uma lei de causa e efeito. Então, para haver alguma coisa, anteriormente teve que existir a causa. Como ficamos em termos doutrinários? Lei de ação e reação não é lei de causa e efeito. São duas coisas distintas entre si. E em nenhuma parte da codificação ou na revista espírita existe uma definição de lei de causa e efeito. Não tem. Somente tem um axioma que Kardec proferiu desde o fenômeno das mesas girantes, dos barulhos, dos efeitos físicos que ele observava, que era: não há efeito sem causa. E para um efeito inteligente, há que ter uma causa inteligente. Essas foram suas palavras. E ele continuou afirmando: não há efeito sem causa.
cada fenômeno que ele observava, ele usava desse axioma. Contudo, essa máxima foi ficando vulgarizada nas obras como um princípio e foi transformada em lei por espíritos pós-codificação. Isto é, a partir do axioma não há efeito sem causa, é que se torna, então, facilmente dedutível a lei que está implícita ali. Seria uma lei de causa e efeito, mas não que Kardec tenha usado essa expressão. A nossa confusão se faz com relação à terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, onde se diz que a toda a ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido oposto. E essa é uma lei física, uma lei que rege a matéria, todo tipo de matéria, mas ela não vale nos limites quânticos nem nos relativísticos, como o princípio de causa e efeito. Então, ela para a questão de matéria, mas não vai para esse outro campo. Seria, então, um princípio de causa e efeito. De forma, então, ortodoxa e indiscriminadamente, esse princípio tem sido aplicado para justificar a razão do sofrimento do espírito reencarnado em qualquer situação. Aí é que nós complicamos. Se a lei de Newton dizia que a toda ação corresponde a uma reação igual e até maior intensidade em sentido oposto, então, como é que fica esta reação diante da lei reencarnatória, não da lei, do fenômeno reencarnatório? Uma leitura tão superficial desses dois princípios, seja causa e efeito, ação e reação, poderá nos levar a conclusões erradas, porque vamos querer justificar todas as dores, todos os sofrimentos que alguém esteja passando, como em razão de um mau ato praticado no passado. E às vezes, já ouvimos algumas vezes, a afirmativa, essa criança nasceu portadora de uma necessidade especial, porque no passado ela suicidou-se, porque no passado ela assassinou alguém, e ela deu um tiro em alguém, então agora ela está passando por isso. Sempre como se fosse castigo, lá da cá, um ping-pong danado. Nós estamos inventando para a doutrina. Isso não é verdadeiro. A causa e o efeito estão na pessoa. Não é externo, não é algo que a vida está trazendo, mas é a consciência quem trabalha isso. E quando há um abuso do nosso livre-arbítrio, que é o uso da nossa própria consciência, da razão, ou quando fazemos o bem, também movidos pela nossa consciência e pela razão. Nós vamos ter um efeito das nossas ações sempre, sejam ações no mal, sejam ações no bem. Vamos sofrer as consequências desses atos, bons ou maus. É natural. Nós fomos a fonte emissora. Aquilo que foi emitido bate num anteparo e retorna para a fonte emissora. Então é natural. Seja o bem ou seja o mal, houve uma energia que se desprendeu, houve uma onda mental, uma onda energética que se desprendeu. É claro que ela voltará sobre nós mesmos como resultado das nossas ações. Então, muitas vezes vamos ouvir falar em lei de causa e efeito. Seria mais interessante, princípio de causa e efeito. Ao agirmos no universo, cada ato nosso tem uma consequência. Por isso que, quando surgiu a teoria da mecânica quântica, o primeiro discurso foi: se uma borboleta bater as asas lá na Austrália, nós vamos sentir o efeito aqui. Dizendo esse movimento no universo terá uma consequência. Em algum lugar, isso vai trazer a consequência. Então, cada gesto, cada pensamento nosso, ele se reflete no universo micro ou macrocósmico. Ele se reflete no nosso universo interior, tanto quanto no universo exterior que estamos habitando. Mas o fato de refletir não traz
a ideia de uma reação imediata e implacável. Ninguém diz que é instantâneo isso e que é uma cobrança ou algo fatal. Nós vamos ver um exemplo de que muitas vezes, por essa visão de ação-reação e causa e efeito, e querendo justificar que a cada ato ruim, tudo isso será cobrado de nós, será de alguma forma cairá sobre nós, e que todas as razões de nossas dores estão vinculadas a isso, nós vamos ver uma passagem, eu particularmente gosto muito, do Evangelho de João, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 7. Então ele conta a história do cego de Siloé. Jesus tinha saído do templo, havia na porta do templo um homem adulto, que era um cego de nascença. Todo mundo conhecia, sabia que era um cego de nascença. E então, passando por ele, e ele querendo a cura, querendo que Jesus ajudasse, chama pelo mestre, os apóstolos de Jesus perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse assim? Seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? E é interessante a resposta de Jesus, porque veja, os apóstolos não sabiam se era o rapaz ou se os pais tinham pecado. A ideia de que se fez errado vai pagar. Se os pais fizeram errado, o filho também pagaria. E muitas vezes nós ouvimos essa expressão de pessoas dizendo: meu filho é assim porque eu fiz muita coisa errada, é castigo de Deus. Muitas vezes ouvimos isso. Jesus responde simplesmente aos seus: não foi ele que pecou, nem seus pais. Ninguém pecou. Nem ele pecou, nem os pais pecaram. Então, por que ele nasceu cego? Porque ele até ali não tinha visto a luz do dia. E Jesus diz assim: mas foi para que manifestem nele as obras de Deus e ele dê testemunho de mim. Então, havia uma proposta daquele espírito que reencarnou, impossibilitado de ver, não estava atrelado a erro, a engano, a pecado. Não, nem ele nem os pais. Ele não tinha feito nessa lei do toma lá, dá cá, quase o olho por olho, dente por dente de Moisés. Então, ele não tinha feito nada. Jesus, ele veio somente para dar cumprimento a uma proposta, dar testemunho de mim. Então, era uma outra causa que levava aquele efeito da cegueira na vida daquele jovem que ali se encontrava. Seria, então, a lei analisando esse fato, a chamada lei de ação e reação. Para uma ação, vai haver uma reação de igual ou maior intensidade em sentido contrário. Reação em sentido oposto a uma ação. No caso, seria negativa. Aquela cegueira era uma reação a uma ação que ele praticou, negativa, agora ele estava recebendo. Seria isso? Jesus disse que não. Não foi isso. Infração às leis morais do Criador, cometendo os pecados, Jesus diz que não. Ele não pecou também. Nem sempre, então, nós podemos concluir que a dor seja uma reação de alguma causa praticada. Não é uma reação, a dor, a dificuldade. Mas não há efeito sem causa. Havia uma razão para ele se apresentar assim, havia uma causa. Qual era a causa do sofrimento, então? Sua avidez pelo progresso, seu desprendimento e amor à causa do Cristo. Era um espírito ali missionário. Era um espírito que amava tanto a causa do Cristo, que se entregou para reencarnar nestas condições até o momento em que o Cristo pudesse processar o chamado milagre, fazendo com que ele visse diante de todas as pessoas que sabiam que ele era cego de nascença. Então, a causa daquela situação era a avidez do progresso, ele andar mais rápido. Era uma prova
que nós faríamos para eliminar um tanto de matérias de uma vez. Ele fez isso, por amor à causa do Cristo. Permitiu-se nascer privado da visão para cooperar com a causa do Messias. Ele queria cooperar, ele era um trabalhador do bem. E era esta a razão dele se apresentar assim. Então, a sua dor não era uma reação a nada que ele pudesse ter praticado. Era a própria ação, não era reação, era ação. A cegueira para ele não era a reação de um fato praticado, era a ação em favor de um fato melhor. Ele sofreu pela causa do Cristo, não por causa de um pecado ou de um erro que estivesse ali sendo apresentado. Se a dor corrige o passado, como nós vimos no caso da Dona Maria Augusta e tantas outras histórias, nos adverte também no presente, alerta a dor quando chega, esbarra em nós algo que acontece, olha, abre o olho, é isso que está acontecendo. Ela também poderá estar construindo o nosso futuro. Ele estava construindo um futuro mais feliz para ele como espírito e para a tarefa do bem. Então, nós podemos construir o futuro uma situação mais dolorosa, mais difícil agora, seria como uma provação, não uma expiação, mas seria uma provação para nós. É a dor a serviço da evolução de todos nós, espíritos imperfeitos. Espíritos superiores se entregam à condição dolorosas de reencarnações na Terra sofridas em favor nosso, não deles. Eles já estão num patamar mais elevado, mas se sacrificam por nós. Allan Kardec, ele adotou o princípio de causa e efeito e não ação e reação, para estudar e para explicar as razões da dor e das aflições. O tempo todo ele usa causa e efeito, não ação e reação, para explicar tudo isso. E assim é imperioso para nós interpretar a dor nos mais altos padrões de entendimento. Ninguém sofre, de um modo ou de outro, tão somente resgatar o preço de alguma coisa. É muito pouco. Não é essa somente a razão. Sofre-se também angariando recursos preciosos para obter melhor, para obter alguma coisa melhor. Os sofrimentos, então, devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam das culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, ele sofre o que fez sofrer os outros. Sim, mas não a crer que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, o item de número 9. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então é leviandade de nossa parte. Ao observarmos alguém em sofrimento, alguém envolvido com a dor, com a dificuldade, nós dizemos, ele está pagando, ele está resgatando, no passado ele fez tudo isso errado, agora é assim que ele está se quitando com a lei de Deus. Não, muita precipitação nossa, muita leviandade, muita falta de conhecimento. Porque o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos aponta no capítulo 5º, que fala de bem-aventurados aflitos e que analisa as dores humanas, ele está dizendo que nem todo sofrimento suportado neste mundo se refere a uma falta praticada em existência anterior. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo próprio Espírito para concluir a sua depuração, para ativar o seu progresso. Então, continua o Evangelho a nos dizer, a expiação, ela serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Porque a expiação, eu estou revendo o mau ato, refazendo a atitude enganada que tive.
Então, a expiação é uma prova, eu vou ser provada na minha força de vontade de retificação. Mas nem sempre a prova que eu estou passando é uma expiação. Não tem nada com o erro anterior, é só uma prova para o conhecimento adquirido, para a vontade de andar mais rápido, eliminar matérias do caminho. Então, eu não preciso estar fazendo uma expiação. Provas e expiações, contudo, são sempre sinais de inferioridade relativa de cada um que se apresenta na caminhada da vida. Então, todos aqueles, nos diz Leon Denis, que sofrem, não são forçosamente culpados em vida de expiação. Não são. Muitos são espíritos ávidos de progresso. Escolheram vidas penosas e de labor para colherem o benefício moral que anda ligado à pena sofrida. Então, escolheu essa maior dificuldade para poder rapidamente superar e vencer os próprios limites. As almas fracas, continua Leon Denis dizendo, a doença ensina a paciência, a sabedoria, o governo de si mesmas. São fraquinhas, vão ter que exercitar a paciência, porque aquela doença não vai embora, porque não encontra cura, porque não tem alívio, porque aquilo ainda a ciência não responde. Então, para esta alma, ela está num exercício de paciência, desenvolve em si, ensina a sabedoria, viver de outras formas, conseguir aceitar a ajuda de outras pessoas, às vezes o orgulho aquele espírito impedia, e o governo de si mesma, dentro das suas limitações atuais, ela vai aprendendo a governar-se diante da vida. E as almas fortes? O que é que a dor pode trazer como benefício? Ela pode oferecer, então, compensações de ideal, deixando ao espírito livre voo de suas aspirações, até o ponto de esquecer os sofrimentos físicos. Aí a gente começa a entender muitos daqueles que passaram por martírios na época do Cristo e que cantando, nós lembramos uma Joana d'Arc na fogueira em pleno êxtase, são almas fortes que estavam ali passando por aquela dor, por aquela dificuldade, mas com uma razão muito especial de ser e sabiam, foram preparadas, tinham estofo, tinham condição para tudo isso. A causa do sofrimento não somente está no passado ou no presente, porque sofro porque errei no passado, ou porque fiz alguma coisa no presente, mas a causa do sofrimento também pode estar no futuro. Olha que interessante, porque é a dor evolução. Eu pretendo no futuro, para crescer até aquilo, vai cobrar de mim algum esforço maior, que pode gerar sofrimento, dor. A dor evolução, ela não está corrigindo erros cometidos. Não foram erros cometidos, mas construindo um porvir venturoso para o espírito em evolução. Vamos lembrar o cego de Siloé. Para ele era dor evolução. Aquele espírito queria crescer rapidamente e queria colaborar com uma causa maior em benefício de várias criaturas. Então, para ele, nem era o passado, nem era o presente a causa da sua cegueira. Era o futuro que se desenrolava diante dos seus olhos para aquele trechinho mais difícil, uma encarnação mais complicada, mais pesada, que ele estava vivenciando. Então, muitos reencarnam na Terra em missão, muitos, com o objetivo de impulsionar o nosso progresso moral e científico. Se sacrificam, lutam, veem dificuldades, sofrem perseguições, mas são espíritos fortes que estão aí para nos ajudar, para empurrar a humanidade, para que a humanidade mude o jeito de ser através desse único testemunho que ele está dando. Tais espíritos aceitam resignados, até mesmo com certa alegria, as adversidades e infortúnios de tal existência, por saberem que estão se adiantando na escala evolutiva.
Não são palavras nossas, não. Isso aí está em O Livro dos Espíritos, na questão 178. Mais uma vez, está ali o codificador trazendo para nós a razão dessas dores, dessa dor evolução. A dedicação plena de espíritos que vieram à Terra, que se reencarnaram na Terra para nos ajudar. Poderiam estar mais adiantados, abriram mão disso para nos ajudar. Logo, eles sofrem as dores da evolução, aquela que vem de fora para dentro. Ao contrário da dor expiação, porque a dor expiação é de dentro para fora. É o espírito que sente tudo isso e que está purgando ou expurgando as suas mazelas na própria carne. O outro não, a dor está vindo de fora, as situações se apresentam de fora para dentro, não é dele, está nele, para que ele possa testemunhar uma série de coisas e ajudar as criaturas. O que existe de verdade em tudo isso, meus amigos, são as leis naturais ou leis divinas. Elas é que englobam todas as ações do homem para consigo mesmo, para com o próximo, para com o ambiente onde o homem vive. Não pense que nós vamos passar em branco tratando o nosso planeta. Nós vamos responder por isso. Nós vamos responder muito por isso. Às vezes, locais que agrediram tanto a natureza já estão desertos hoje, improdutivos, difíceis de viver. Aquela criatura que outrora via ali toda a verdura sem par, está vendo a aridez diante dos seus olhos. Assim, estamos nós, tendo a obrigatoriedade de resgatar a beleza da natureza, a força que Deus colocou para nós como importante. Numa fase mais rudimentar, essa lei de Deus, quando o homem ainda não tinha plena consciência de si, ela funcionava como um determinismo divino, mecânica, quase mecânica, para aquele homem ainda muito embrutecido. Mas com o desenvolvimento do ser, Deus foi lhe facultando o livre-arbítrio, a fim de que ele pudesse sentir a responsabilidade por todos os atos praticados. Livre-arbítrio é para isso. Nós temos liberdade de escolher o que quisermos, mas sabendo que seremos responsáveis pelas escolhas que estamos fazendo, porque cada escolha feita trará um resultado consigo. Nós vamos ter que digerir, temos que dar conta, temos que rearranjar, vai ser tarefa a mais. Assim, o homem, ele tem uma lei, uma diretriz, um modelo colocado por Deus na sua consciência. E lá, no Livro dos Espíritos, mais uma vez, o codificador deixou registrado. Onde está escrita a lei divina? A lei de Deus. E os Espíritos responderam na consciência do homem. E nós temos essa diretriz, essa lei, esse modelo na consciência, no sentido de nortear os nossos atos, de fazer com que a gente faça escolhas melhores, que às vezes nós não damos nem atenção para a consciência. Agimos de forma inconsciente, leviana. Aí, quando a consciência, quando caímos em nós mesmos pelo despertar da consciência, é que vemos o tamanho da bobagem que fizemos, e aí Deus que nos dê tempo para podermos retificar os enganos de então. Há na obra Céu e Inferno, Kardec registra no capítulo 7º da primeira parte o Código Penal da Vida Futura. E é uma obra interessante de refletirmos, de lermos, discutirmos, estudarmos em torno da causa e efeito. Em torno disso tudo que estamos falando, rege os caminhos humanos. São esses movimentos que estamos fazendo que vão dizer o nosso amanhã, o nosso porvir, como será, o que faremos. Então, são as imperfeições ou as qualidades da alma humana que geram suas ações felizes ou equivocadas. Nós vamos ver lá isso.
E o nosso amigo Orson Peter Carrara nos diz que essas ações são caracterizadas com o selo moral do estágio em que se situa o ser. Claro, ninguém dá o que não tem. Cada um de nós demonstra o grau em que estamos na evolução de espíritos através de nossas atitudes, de nossas escolhas, de nossas palavras, de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Então, a ação no bem ou no mal, as imperfeições ou as qualidades da alma, elas indicam o grau de evolução em que estamos. Os pensamentos, sentimentos, as próprias ações executadas, então, no transcorrer de uma existência, geram reflexos na própria existência. Na própria, nem precisamos esperar para a próxima. Muitas das nossas ações desta vida atual, desta encarnação, ela já trouxe o resultado. O resultado já está diante dos nossos olhos. Outras vezes, ela vai gerar na própria existência, mas também na vida espiritual, ou até na próxima e futuras existências terrenas. Depende. Levamos para o mundo espiritual, ou trazemos de novo uma outra experiência carnal para resolver aquela situação, a depender da extensão ou gravidade da ação que nós promovemos. Então, tudo depende do resultado das nossas ações para ver como será o nosso dia de amanhã, o que acontecerá mais para frente. E assim, para aliviar, para que nós pudéssemos entender, pudéssemos tomar atitudes diferentes, Jesus, o grande mestre, ele veio nos ensinar como deveríamos nos comportar, como deveríamos fazer para minimizar futuros dolorosos, quer nessa encarnação, quer nas próximas experiências terrenas. Ele ensinou algo muito importante, ele via muito o peso das nossas ações, que se chama perdão. Jesus ensinou a perdoar. O ódio alimentado, a vingança executada, a perseguição quanto mais, vão nos levar a estágios de sofrimento e dor do seu próprio autor. Não pensem que a vingança para com o outro vai atingir o outro apenas. Vai atingir a quem emitiu o ódio, porque nós geramos em nós mesmos. Nós somos a fonte daquela energia. E a fonte está contaminada, está suja. A sujeira ficou também em nós. Então, cada vez que odiamos, cada vez que desejamos vingança, cada vez que perseguimos alguém, nós estamos também sofrendo tudo isso. Isso vai explodir em doenças, desajustes, dores para a alma. Perdoando aquela atitude que para nós gerou ódio, o desejo de vingança, o desejo de perseguição, se nós conseguirmos perdoar, nós vamos nos libertando destas amarras que vão nos manter junto àquela criatura em encarnações próximas, com toda certeza. A mesma razão, nós promovamos o bem. Vamos fazer o bem. Pela mesma razão. Porque, claro, se eu estou fazendo bem, eu sou a fonte do bem. Se eu estou dando água limpa para o outro, primeiro eu tive que processar a limpeza em mim. Então, promovamos o bem, ainda que este não seja espontâneo, porque às vezes as pessoas dizem isso. Ai, meu Deus, mas eu não consigo, eu vou fazer um sacrifício enorme para olhar para aquela pessoa, pelo menos sem ódio. Vou fazer um sacrifício enorme. Faça. Faça porque vale a pena. Porque nós estamos aprendendo a incorporar essa atitude que ainda não é natural em nós. E será. Com toda certeza, futuramente será. O bem gera o bem, assim como o mal gera consequências desagradáveis. No futuro, será natural. Por hoje, um esforço, uma atitude bondosa, medida, consciente, racional, mas é um exercício.
É fácil perceber que muitos sofrimentos, então, que existem hoje na vida individual, social e coletiva, poderiam ser evitados se houvesse o conhecimento dessa realidade, das consequências geradas por nossos atos. Se nós soubéssemos, muitas pessoas dizem, se eu soubesse disso antes, eu faria diferente. Está em tempo. Se estamos aqui encarnados, lembram-se, Chico Xavier, quando uma repórter perguntou a ele, Chico, como é que a gente sabe que a nossa missão terminou? E o Chico ali encostadinho numa parede, muito simples, olhou para ela assim, minha filha, se nós ainda estamos encarnados, significa que a nossa tarefa não terminou. Ainda temos tempo. Não importa quanto tempo, começa agora. Então, Jesus tem um segundo ensino para nos ajudar. Jesus nunca reagia, ele agia sempre. Nós reagimos muito. Qualquer coisa que nos façam, estamos reagindo. E não estamos agindo como deveríamos agir. É preferível que a gente comece hoje nesse esforço de melhoria, de mudança, porque essa é a proposta da doutrina espírita, a melhoria da criatura. Nós temos Divaldo, uma obra que foram vários espíritos que colaboraram, chamado Palavras de Luz. Divaldo tem uma página, diz, começamos treinando pequenas coisas. Então, ele fala 3 coisinhas para a gente treinar, melhorar, passar da reação para a ação consciente. Toda vez que vier uma vontade de dar uma resposta grosseira, tentemos sorrir e não dar. Difícil, hein? Mas dá aquela vontade de responder, sorria. Sorria e fecha a boca, não diga nenhuma palavra. Se alguém nos dá uma indireta e podemos rebatê-la com uma alfinetada, que a gente gosta disso, dar aquela alfinetada, cutucada no outro, tornemos a sorrir, achando que o agressor não está bem, é real. Aquele que nos alfineta, aquele que malda, aquele que vive enferruscado, aquele que procura colocar pedras de tropeço na vida do outro, não está bem. Se ele estivesse bem, ele não faria assim. Estaria feliz. Mas a infelicidade dele é tão grande que ele quer infelicitar também os outros. Em um terceiro item, ele diz, não disputemos o campeonato para ver quem é o pior dos licitantes. Porque parece isso. Eu digo A, ele diz B. Aí eu digo B mais C. Ele vai dizer D. É um campeonato para ver quem xinga mais, quem briga mais, quem ofende mais, quem abre o baú e tira mais coisa lá de dentro. Não entremos nisso. Deixa quieto, não vamos disputar esse campeonato, não vale a pena. Ele então diz que de treinamento em treinamento, quando vier a agressão, estaremos tão acostumados a não reagir, porque vamos sorrir, porque não vamos considerar, porque vamos entender que o outro não está bem, e passaremos agora sim a agir de uma forma mais consciente, oferecendo àquela criatura a nossa oração, a nossa palavra boa, mesmo que não possa dizer pessoalmente, vamos dizer mesmo à distância, porque a energia chega até ela, vamos vibrar para que ela melhore, que ela macie o coração. Então aí nós não estaremos reagindo, nós estaremos agindo em favor dessas outras criaturas em nosso próprio favor. Então lembremos, Joana de Ângeles vem nos lembrar isso no livro Lampadário de Luz, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, dizendo, no lugar em que te encontres, sempre poderás semear a luz da esperança do amor. Não precisamos de grandes tarefas, grandes missões, talvez não tenhamos capacidade para pedir a dor evolução como um testemunho, uma causa maior que nós gostaríamos de defender, mas nós podemos, dentro da nossa pequenez, da nossa dificuldade, semear a luz, a esperança e do amor onde estivermos. Estamos em momento de pandemia,
Estamos em momento de muita dor no mundo, de muitos conflitos, muitos desentendimentos, muitas tristezas. É um momento da transição, é um momento, parece que tudo veio à tona e a gente se sente às vezes perdido no meio de tudo isso. Não precisamos sair por aí levantando bandeiras, defendendo este ou aquele, indo para as nossas redes sociais, numa briga interminável, um questionamento do comportamento de outro. Nada disso nós precisamos. Nós precisamos, sim, cerrar fileiras como bons cristãos, em favor do bem, levar a luz da esperança às criaturas. Vai passar, tudo passa, isso também vai passar. Levar a luz do amor, que é o olhar em direção ao outro. Poder levar ao outro algo do nosso próprio coração. Eis, diz Joana, uma programação de ação para modificar os panoramas da vida humana. Se mais pessoas começarem a semear aquilo, vamos florescer onde Deus nos semeou. Se mais pessoas começarem a florescer onde Deus semeou, os panoramas da humanidade começam a se modificar. De repente, nós vamos ter um canteiro inteiro de flores, não mais tantos espinhos como temos visto. Basta para isso nos situemos no bem, para gerar efeitos salutares e felicidade e saúde para nós, para todas as pessoas. Então, há um trabalho dentro dessa lei de causa e efeito. Vamos abraçar a causa do bem para podermos ver o bem como efeito florescendo em toda a terra. E Kardec, lembrando dentro desta semana, nos diz: o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que o conduza, não importa. Façamos o bem, porque quem faz o bem a si mesmo faz. Esta semana é uma semana de proposta do bem, de vibração pelo bem. Então, que ela seja verdadeira e efetivamente uma fonte de energias generosas, luminosas a todos os corações. Muita paz, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Essa semana seja uma semana muito produtiva para todos nós. Agradecemos o convite mais uma vez, que tenhamos alegria de nos vermos sempre. Deus abençoe a todos.